Você tenta, realmente se esforça e falha. Então você se esforça de novo. E essa situação se repete. Então a repetição desse processo é praticamente garantida que vai te levar a essa situação de desesperança. Quero café! Quero café! Tá começando o podcast Vida de Estudante, onde a gente fala sobre o mundo dos vestibulares e sobre a vida universitária. E o tema do episódio de hoje é Desamparo Aprendido. E por isso eu tô aqui com um convidado que é professor titular no Instituto de Física de São Carlos da USP. Seja muito bem-vindo, Fernando Fontanari. Muito obrigado. Excelente professor, inclusive, gente. Foi nosso professor de Psicologia da Educação 1 e 2 durante nossa graduação. Só não me pergunte o que é Psicologia da Educação, por favor. Bom, é a chance de aprender mais um pouco agora, né? Ué, estamos aqui pra isso. E Vamos também lá. tá aqui o meu parceiro de podcast e professor que sempre consegue conquistar tudo aquilo que ele tenta, Thiago Tolvo. Fazer o quê, né? Se tudo que eu ponho a mão dá certo. Fazer o quê? Muito obrigado. Isso aí, vamos lá. Então é isso aí, professor. Eu lembro que a gente teve aula disso durante a nossa graduação, na disciplina de Psicologia da Educação. E agora, relembrando, vamos começar então falando um pouco de o que é isso, né? É um nome complicado. Desamparo aprendido. É um nome esquisito. A escolha desse tema é o quê? Pensa num tema legal. Veio na cabeça do Francisco, desamparo aprendido. Parece legal. É, porque eu vi na aula. Aí eu perguntei, Francisco, o que é desamparo aprendido? Eu falei, eu vi na aula do Fontanari, é legal. Mas isso... Aí eu isso. falei, tem a ver com o peixe lá, aquele peixe. Então... Eu lembro das coisas. Isso é interessante porque, de fato, esse é um dos temas que mais tocam os alunos, que mais chocam os alunos. E mesmo que eles esqueçam depois, como é o caso de vocês, eu estou percebendo, mas percebe que fica alguma coisa no inconsciente. O Francisco lembrou de, mas tem um peixe. É o teu peixe Certo, que tenta comer outro peixe, eu lembro dessas coisas aí. Então é impressionante. Então ficou no inconsciente. Talvez seja essa a principal lição, certo, da aula, é que tá gravado ficou para alguma sempre. coisinha ali. Tá para sempre no subconsciente de vocês. E aí, então, eu acho que Eu lembro, só pra te claro, eu lembro de outras aulas, tá bom? Desculpa, professor, por esse erro. Não tira minha nota. E aí acho que é um nome um pouco esquisito, assim, então acho que a primeira pergunta seria o que é desamparo aprendido, que eu sinceramente não lembro. Desamparo aprendido, ele é assim, um termo técnico da psicologia que surgiu na década de 60, na verdade, certo? Mas ele está ligado com algo muito mais interessante, muito mais importante para nós humanos, que é o controle, que é quanto você acha ou quanto você, de fato, controla a tua vida, controla o ambiente, controla o que acontece com você. Isso é basicamente essencial para nós. Tá? Em geral, quando eu introduzo esse tema de desamparo aprendido, e por trás disso a noção de controle, eu coloco uma foto que choca um pouco os estudantes, especialmente nesses tempos de politicamente correto, não é? Que é a foto de um elefante amarrado com uma corrente não muito resistente, mas amarrado com uma corrente numa estaca de pau. Ah, eu tô lembrando disso. Eu não lembro se eu mudei ou não. Tem no slide lá. E essa é uma coisa curiosa, porque se você olha o tamanho da estaca que está prendendo o elefante, a própria corrente e a perna do elefante, você se pergunta por que esse bicho não arranca isso tudo e vai embora, vai cuidar da vida dele. Eu tô curioso pra saber. Então esse é o primeiro desafio. E aí que entra esse lance do controle que você falou. Isso lança o lance do controle, certo? Porque a gente vai ver que a resposta para isso é o elefante entender que ele não tem controle sobre isso, não tem controle sobre a vida dele. É algo no seu subconsciente que já acredita que só porque ele tá preso, não importa o que, ele já não consegue sair. Não, de maneira alguma, certo? Existe todo um processo para retirar o controle. Por isso o nome desamparo aprendido. Certo? O desamparo está associado à perda de controle, mas o aprendido é eu faço com que você entenda que você não tem controle da tua vida, do teu ambiente, do teu futuro. Nossa. Então o aprendido está no processo de fato de você controlar as experiências de tal forma você entender que nada do que você faz resolve. E
A ideia assim, científica que surgiu disso é basicamente um experimento de 1960 do Seligman, Martin Seligman, o grande psicólogo comportamentalista associado a isso, em que ele fez um experimento com os cachorros. Basicamente, o que ele fazia, num experimento clássico, é colocar cachorros em gaiolas de metal, certo? E um cachorro numa gaiola, outro cachorro na gaiola ao lado, à esquerda, e essas gaiolas são conectadas por um fio elétrico. Você dá para sentir o que eu estou pensando em fazer com os cachorros, não é? Certo? Vai dar choque, maldade. Vai dar choque, Vai dar choque nos cachorrinhos. O nome disso é crueldade. Crueldade A gente não apoia a crueldade. Com animais, por enquanto, certo? Mas a parte Por enquanto é animais. é que você dá um pouco de controle para pelo menos um dos cachorros, certo? Um dos cachorros tem uma alavanca, certo? E quando ele recebe o choque, se ele bater com a patinha na alavanca ou o focinho, não faz diferença, o choque para. Controle. Francisco, coisas ruins acontecem na tua vida, mas você pode parar. Eu tento. Isso é controle. Então, este cachorro, certo, na gaiola à esquerda, quando ele leva o choque, ele consegue parar o choque. O cachorro na gaiola que está ligada a ele não tem alavanca nenhuma. Então, Ou seja, ele não tem controle. mas ele leva o mesmo choque que o cachorro da esquerda leva. E para quando o cachorro para. Com o outro cachorro. Mas tá. ele não tem controle porque ele não tem alavanca. Ele Sim. simplesmente recebe os choques param, divinamente pararam. Ele não sabe que é o outro cachorro que parou o choque. Certo? Então você repete esse processo várias vezes. Então é basicamente uma repetição dessa tortura, se você quiser, certo? Durante talvez uma tarde toda. Certo? Então um cachorro, todos eles sofrem, do ponto de vista do estresse físico, todos eles sofrem igualmente, porque todo choque que o cachorro da alavanca leva, mas leva, o outro leva também. Tá? A diferença é exatamente o controle. Tá? Um pode parar o choque, pode controlar, tá? Reduzir a quantidade de mal que o meio está fazendo para ele, e o outro não. Então isso é importante. E aí o que acontece depois de um dia que você faz isso? Você pega, solta os cachorros, certo? E guarda os cachorros. Tá? E aí acontece algo curioso. O cachorro que tinha controle, o que controlava a alavanca, ele faz o que o cachorro faça. O experimento é feito numa universidade, então tem um campo grande, um gramadão bonito. Estou falando de universidade americana, certo? Aí o cachorro sai correndo. São vários cachorros, na verdade, né? Um experimento com várias amostras, se vocês quiserem. O cachorro sai correndo, faz vida de cachorro, certo? Brinca, se joga. Por outro lado, aquele cachorro que levou os choques, mas não tinha alavanca, certo? Ele vai lá pro cantinho dele, pra casinha dele, se deita lá e fica quieto. Tá? No que o Seligman descreve quase como um quadro de depressão clínica. Nossa. Isso é o que não tinha controle. Que não tinha controle. Ah, tá. Note que interessante que o fator estressante, a maldade, o físico, levar o choque, foi igual para os dois. Mas até aí não é um problema, certo? Tudo bem, certo? A parte interessante, o que tornou o Seligman famoso e o que gerou essa expressão desamparo aprendido, é a segunda parte do experimento. A segunda parte do experimento é você pega esses cachorros dos dois grupos, o grupo de controle e o grupo sem controle, certo? Os cachorros que já passaram pelo Que experimento. já passaram, isso é essencial, tem que ser aqueles mesmos cachorros, certo? Pega, coloca agora numa jaulinha dupla, certo? Tem um compartimento e tem outro compartimento, certo? O detalhe é que esses dois compartimentos são ligados por uma janelinha, que o cachorro pode pular de um lado para o outro facilmente. Tá? Então você coloca o cachorro no compartimento esquerdo. Tá? No compartimento esquerdo não tem mais alavanca agora. Aí você dá o choque no cachorro. O que o cachorro faz? Ele pula, procura a alavanca, se era o cachorro do controle, né? Tá, pega uns cachorros aleatórios, tanto do controle ou tanto da alavanca. Tá. Pula, cadê a alavanca? Não tem alavanca, e choque vai, choque vem. Ele vê aquele buraco, pula para outro lado. No outro lado não tem choque. Na boa. Tá? Okay. Pega outro cachorro do grupo que tinha o controle, repete a mesma coisa, certo? Entendi. O bicho leva choque e tal, se mexe, vê aquela janela e pro outro lado. E aí do outro lado ele não leva choque. No outro lado não leva choque. Ele é capaz de escapar, de fugir, certo? Da situação adversa.
Mas pega aquele cachorro que não tinha controle. O cachorro que levava choque, Ele na nem primeira tenta. parte, não conseguia fazer nada. Simplesmente os choques vinham porque o mundo é mau, se você quiser, né? Uhum. Põe esse cachorro lá, o cachorro leva choque, se dá uma mexida, leva choque, dá uma mexida, deita e fica levando choque. E nem tenta. Nem tenta, Nem- simplesmente fica assim gemendo, quietinho. Ele aceitou aquilo. Ele Aceitou aceitou que ele vai ficar levando choque. E por uma força divina, em algum momento vai parar. E não é ele que pode fazer isso parar. não é ele que pode fazer. Caramba, isso é profundo, cara. Certo? E note que não tinha diferença nenhuma entre os dois grupos de cachorro, foram escolhidos aleatoriamente. Então eu consegui induzir o desamparo, a perda de controle, certo? Simplesmente submetendo o segundo grupo, aquele grupo de cachorro, a uma situação em que as coisas ruins acontecem e ele não consegue mudar. Nossa. E aparentemente ele internaliza isso. E quando tem uma situação onde ele poderia mudar, onde ele poderia fugir, saltar, ele não salta. Ele Ele não faz aceita, como o Thiago falou, e fica lá quietinho. Por mais que tenha aquela janela lá, ele nem tenta. Ele não tenta. Tá? E aí eu pergunto para vocês, certo? Ai, meu Deus, prova oral. Prova oral. Prova oral. Vocês lembram daquela primeira imagem mental da perna do elefante presa? Certo? Sim. Eu lembro. E a pergunta, e por que que esse elefante simplesmente não arranca aquela estaca do chão e vai embora? Ele... Vamos ver. Você sabe? Posso tentar? Porque ele acredita que ele não tem controle sobre a situação. Mas Não, antes, mas ele teria controle, porque ele consegue tirar. Ah, porque ele provavelmente ele nasceu em cativeiro. Desde pequeno ele é desse jeito. Então, quando ele é pequenininho, um bebezinho elefante, era a estaca pequenininha, ele não conseguia sair da estaca pequenininha. Até agora, que ele é grande, ele tem total capacidade de sair, mas mesmo assim ele acredita que ele não consegue. Muito bem, Thiago. Não. Ó, Eu o Thiago lembrei, eu lembrei da aula. Você vê? Então, a aula Aí, ó. tá lá. Eu não tinha prometido que ela estava no inconsciente, tá no inconsciente. É um Tava aqui em perigo algum você lugar. assistir essa aula. Então, é exatamente isso. Você prende um elefante pequenininho, certo? Não precisa ser numa estaca pequena, mas numa estaca que garanta que ele não consiga levar. E como é um bebê, bicho gosta de brincar, ele quer brincar. Então ele tenta desesperadamente sair. Uhum. Só que aí sim ele não consegue. Tá? Então você tenta, não consegue. E aí o que você faz? Você desiste. E esse desistir é interessante. A partir do momento que você desiste ou entra nessa situação que o Seligman chamou de desamparo aprendido, você não tenta mais. E essa é a arte. Então eu consigo te prender com um fio de lã, se quiser. Porque eu tenho certeza que você não vai tentar escapar. Caramba. Tá? Então, a pessoa não, no caso. Mas é uma situação onde o animal, ele consegue facilmente sair se ele quiser. Isso é a parte bonita, é a parte de que através desse processo eu consigo te tirar o controle, fazer com que você Nossa. nem tente. Tipo, se ele tentar, ele consegue, mas você garantiu que ele não vai nem tentar. Exatamente. Caramba. Nossa, é muito chocante esse assunto. É doido. Tem uma coisa mais chocante ainda, que na verdade eu não sei se aconteceu de verdade ou se é uma dessas causos que aparece nos livros de ciência e na internet, etc., que é o chamado efeito Pike. Pike é um peixe predador, que eu traduziria como lúcio, mas o pessoal chama de efeito Pike. Isso é o que você lembra, na verdade, de um peixe, de uma coisa de vidro. Eu lembro do vídeo, inclusive. Ah, do vídeo. Que ele tenta comer e bate no vidro. Um negócio assim. Então, é um caso muito curioso que peixe, então, altamente predador, certo? E você põe ele num aquário junto com os peixinhos pequenos, que seriam a presa dele, e obviamente ele devora todos. Certo? Então, o experimento que diz que foi feito lá por 1800, para você ver que isso é um fenômeno que, claro, que se conhece há muito tempo. Todo mundo que treina animais usa esse processo. Tá? Então, ele entrou na ciência através desse experimento bem controlado do Seligman na década de 60, mas o pessoal já conhecia. Então, esse efeito do lúcio é curioso, porque aí você então, pega esse predador, coloca num lado do aquário, coloca uma parede de vidro, certo? E do outro lado você coloca as presas, os peixinhos pequenos. Tá?
E aí o que esse predador faz quando ele olha para o lado e vê aquele monte de manjuba dando sopa? Aquele monte de comida. É de boca. Ele vai com ataca com tudo. E a parte legal é o seguinte, você se põe na mente desse peixe, se a gente pudesse, na verdade, né? O vidro é transparente. Você toma muito cuidado de colocar um vidro com o mesmo índice de refração. Olha um pouco de física aí, ó, pessoal. Ó, o mesmo índice de refração da água. Olha os meus alunos para pensar. O que acontece? Tal que, de fato, ele não tá vendo obstáculo nenhum. Uhum. E aí ele vai com tudo, né? Bate. Dizem que ele bate com tanta violência que ele chega a desmaiar e ficar um tempinho de barriga para cima. Você sabe que quando um peixe desmaia, ele vira de barriga para cima, né? Então, faz isso durante horas, desesperado. Até que chega um momento que ele desiste. Uhum. Certo? Como o cachorro desistiu, como todos nós desistimos. E aí pode tirar o vidro. E aí a parte legal. Aí você tira o vidro e talvez ele entenda que essas manjubas estão protegidas por uma mão divina. Verdade, né? A gente não tem como acessar a mente do peixe, mas alguma coisa existe. Alguma coisa me impediu, uma coisa que não é um obstáculo que eu não consigo ver, é uma parede de vidro, estranho, né? E aí dizem que essas manjubas circulam, certo? Em cima do peixe. E ele não faz nada. Tá? O pessoal chega a dizer que se você não der ração para ele, ele morre de fome. Mas não come as manjubas. Desamparo aprendido. Você tira, então, assim, você tira o vidro, você tira aquilo que tava impedindo ele, e mesmo assim ele nem tenta. Nem tenta, como no caso dos cachorros, como no caso do elefante, e também, na verdade, como no caso humano. Eventualmente a gente vai chegar para a questão interessante, que é a questão da educação, que e isso acontece com gente. Isso que eu ia perguntar, isso tem interferência com a gente, com o aluno? Tem total. Mas antes, eu sempre achei que essa história do Lúcio e das manjubas é meio suspeito, né? Você acha? E aí eu, eventualmente, descobri uns vídeos na internet muito legal envolvendo cachorro, certo? Envolvendo cachorros e portas de vidro, certo? De que uma porta que era originalmente de vidro, certo? Eventualmente o vidro quebrou, certo? E aí ficou a porta com vazio, certo? E o cachorro não passa pela porta. Você chama o cachorro, ele não passa. Provavelmente antes ele dava de cara com a porta de vidro, né? E o que é legal é que a pessoa, ela até entra na porta. Ela passa. Passa, chama o cachorro. Vem. E o cachorro não vai. Nossa. Então, aí, depois de eu ter visto aquele vídeo, e é gozar que quando os alunos vêm aqui, eles dizem, mas isso aconteceu com o meu cachorro. Isso aconteceu comigo. Isso que eu ia falar, isso aconteceu. A gente teve que começar a levar em pode passar. Muito interessante. Aí eu percebi que, bom, essa história do peixe pode ser verdade realmente, certo? Então, é real, certo? Isso acontece e a questão é, bom, e pode acontecer com pessoas? Só fazendo. Quando eu perguntei pro Francisco o que é desamparo aprendido, ele falou, eu não gosto do peixe que tenta comer os outros peixes. Ele falou isso. Eu falei, ok, mas o que é isso? De alguma coisa eu lembrava. Eu lembro do negócio do peixe por causa do vídeo. Eu lembro que teve um vídeo. A gente viu o peixe circulando, assim. Deixa eu te contar uma história muito interessante. Nunca teve o vídeo do peixe circulando. Porque o vídeo do peixe circulando é um vídeo de VHS antiguíssimo da década de 60, assim, horrível, mal dá pra ver. Então nunca houve o vídeo. Isso é uma memória falsa. Eu vi. É um tema interessante. Você não viu o vídeo. Você deve ter visto a minha descrição de como é. Não, eu vi o vídeo, eu lembro. Francisco. Eu vi. Memória falsa. Esse é um tópico interessantíssimo. Isso é um outro tema interessante. Eu lembro que eu vi o vídeo. Certo. Mas tenho então... certeza. Eu não lembro do vídeo, mas eu também não lembro de muita coisa dessa aula. Então, entendido este aspecto que você vê em animais, né? A questão é lógico que isso pode acontecer com pessoas, certo? E o que mais nos interessa é do ponto de vista de educação, de alunos, certo? Como é que isso pode acontecer com alunos? Primeiro ponto importante, você tem que lembrar que é aprendido. Então, de alguma maneira, o aluno ele precisa tentar, ele precisa fazer e precisa fracassar. Porque este é o princípio da indução do desamparo. Tá? Então, como é que você consegue ver isso, por exemplo, com alunos? Tá? Bom, você pode imaginar um aluno que vai fazer uma prova, se esforça,
antes, estuda, dá o máximo dele, né? Uhum. Então tenta, viu? Chega na prova e vai mal. Tá? Vai mal, talvez porque a prova seja uma prova da universidade e o nível das primeiras provas da universidade é muito maior do que o nível que ele estava acostumado. Então ele era um aluno nota 10 no ensino médio, porque ele estudava aquele tanto, não sei qual é o tanto, quanto é 1 hora antes da prova, Francisco. 1 hora é muito, 15 minutos. 15 minutos antes da prova. 15 minutos de conversa com os amigos ali já rendeu várias notas. Perfeito. Então, eu estava acostumado com esse esquema, passou sempre, certo? Aí ele... tô na universidade, então vamos caprichar. 15 minutos é pouco, você mesmo reconhece. Aí você estuda uma tarde antes. Você estuda 16 minutos. Uma tarde antes, certo? Ou seja, você deu o teu máximo, certo? E aí você sabe o resultado. Você deve lembrar das notas nas primeiras provas de cálculo 1, física 1. Nossa. Já falamos sobre Ou isso. será que é uma memória falsa? Não, é mesmo. Não, essa é verdadeira. Meu boletim tá aí pra isso. E você vai mal. Tá? Parte importante, você se esforçou. É diferente você ir mal e não ter estudado, não tá lendo. Você estudou dentro daquilo que você estava acostumado. Opa, mudou o nível, né? Agora preciso me esforçar. Certo? Então você se esforça de novo. Decide estudar durante uma semana, decide fazer as listas dos exercícios e eventualmente você vai fazer a segunda prova e conseguir um pouco melhor. Tirou 4. Oh, brilhou, não, hein? Não é 4 voou. 4 numa prova de cálculo? 4 em Você 10. foi bem pra caramba. É muito. Foi muito. 4 em 10. É Então muito. falando... Dependendo da prova, dependendo do professor, isso comparado com a média da sala, 4 vai estar acima da média. Mas a parte importante, Francisco, e isso é essencial, certo? É que tem alunos na turma que tiraram 8 e 9. Tem os nerdão. Sempre tem. Nerdão. E esses é que nos induz o desamparo. Porque aí você olha para esses caras e diz, mas é possível tirar 8 e 9. Eu aqui não consigo. Certo? E aí, você pode repetir isso, não na mesma matéria, mas obviamente você está fazendo várias matérias em paralelo, e essa situação se repete. Tá? E aí era um momento que você entende que, olha, a nota na minha prova independe de quanto eu estudo, porque eu estudo e vou mal. Eu não tenho controle sobre a nota na minha prova. Percebe a similaridade entre as coisas? Quer dizer, eu me esforço, eu sou aquele elefante, eu me esforço e não consigo escapar. Eu estudo e não consigo tirar mais que 5. O que tá bom. Eu falei, Tá bom. não consegue tirar mais que 5. Bom, você tá dizendo 5 bolas, Não, então não tá bom. passa. Não tá bom, então. 5 bolas o cara 5 é passa. o máximo. Eventualmente você entende, certo, que a tua nota independe do teu esforço anterior. Mesmo que você se esforce, estuda, mesmo assim você vai mal. Então, Basicamente é isso. você desiste de estudar, porque é uma perda de tempo. Ou estuda com menos afinco, ou estuda daquele jeito... Eu vou estudar, tá todo mundo estudando, tem prova, mas não vai dar certo. Estuda já sem esperança, já achando que vai dar errado. Tá achando que vai dar errado. Nossa. Já chega na prova, já vê as questões e fala, essa daqui eu não sei. E aí vem a parte interessante, Thiago, que é o seguinte, o professor, que não é um sujeito alheio ao que está acontecendo com os estudantes, né? Ele percebe que o povo foi mal na primeira prova, foi mal na segunda prova. Aí ele faz a terceira prova mais fácil. Ele, inclusive, diz, olha, façam o exercício da lista que eu vou escolher uns 2 da lista. Ainda dá aquela piscadinha assim, ó, faz a lista, hein? E, de fato, a terceira prova é mais fácil. Mas o que aconteceu com o aluno, que já falhou nas 2 primeiras, ele simplesmente não se preparou para a terceira prova do jeito que ele tinha se preparado para as outras. Tá? Ele tinha desistido de estudar, achava que de fato estudar não resolve, está estudando errado, não sei o que está acontecendo, certo? Então ele não está psicologicamente pronto, ou não tem a motivação ou a autoconfiança, talvez essa expressão interessante, né? De que ele vai conseguir. Tá? E aí ele enfrenta uma terceira prova que é absolutamente factível, fácil, certo?
Fácil é exagero, né? É uma prova que dá pra fazer. Dá pra tirar mais que 5. E ele vai mal. Eu já vi, eu lembro, vários colegas nossos, eu vi isso passando muitas vezes, tipo, foi a P1, o pessoal já parava de ir na aula, não ia nem mais na aula. Foi a P2, menos gente ainda. Isso aconteceu várias vezes, mas sorte minha que minha confiança é inabalável. E eu continuei ali, ralando. Vamos lembrar do que o Thiago falou. Talvez daqui a pouco a gente fale isso, se eu lembrar, que é a confiança do Thiago é inabalável. Sabe? Existem pessoas que são imunes ao desamparo aprendido. Você pode pegar o Thiago, certo? E fazer vários desses exemplos, esses exercícios do Thiago. Vamos prender o Thiago jovenzinho numa corrente. Vamos pegar o Thiago. Vamos dar choque nele sem alavanca. Dar um choque sem alavanca, o Thiago provavelmente vai ser imune ao desamparo. Certo? Mas ele não é imune a choque. Não é imune a choque. Mas, Francisco, você lembra que o choque não é o fundamental. Nos dois cachorros, os dois levaram os mesmos choques. É verdade. A mesma intensidade, a mesma quantidade. A diferença é esse elemento psicológico, ter controle e não ter controle. Tá? Mas, então, eventualmente, é curioso, você tem a terceira prova factível e os alunos que foram mal nas primeiras e se esforçaram. Esse é o problema. Se você vai mal e nunca estudou, não tem desamparo aprendido porque você nem tentou. Então não é questão de ter controle ou não ter controle. Certo? Mas se você se esforçou e não conseguiu, quando você tem condições de conseguir, você não faz. Da mesma forma que aquele elefante adulto não tenta tirar, da mesma forma que o Lúcio não come as manjubas quando ele podia. Quando você tem uma prova boca, é assim que vocês falam? Uma prova coxa. Fácil. Coxa. A prova boca. Eu acho que o pessoal usa. Coxa é... Coxa. Você vai mal. Tá? E aí você vai mal para sempre, praticamente. Isso até reforça o que a pessoa já tinha confirmado, né? Que ela foi mal na terceira... Por mais que ela nem tentou, ela foi mal na terceira também, isso já até reforça a crença dela de que eu não consigo mesmo. E ela, até que ela tentou, mas veja bem, é diferente quando você está estudando uma coisa que você tem certeza que não vai dar certo, que você não vai conseguir. Concorda? É. Mesmo que você estude, mesmo que você fique lá as 6 horas estudando antes da prova, certo? Se você tem certeza que você vai se dar mal de novo, é um estudo diferente, é um estudo que você não perde tempo para ver esse detalhezinho que eu não entendi bem, certo? Você passa por cima, tá? Então a autoconfiança é básica. Se eu tiro a autoestima nesse momento, não adianta mais há quanto tempo você fica estudando. Nossa. Tá? E aí tem esse elemento. De fato, ele reforça, então, é claro, para o estudante, mas tem um outro lado. Ele reforça também para o professor. No sentido que ele diz, eu tinha... Esse cara realmente é ruim. Não é que eu dei uma primeira e a segunda prova ferrada ou acima do nível. Ele realmente merece ser reprovado, porque eu dei a terceira prova fácil. E o cara foi mal. Então eu tô com a consciência limpa, vamos dar 3 para esse cara, certo? E matar o assunto aqui. Tá? Então percebe que do ponto de vista assim do professor é muito curioso, ele não percebe que aquela terceira prova fácil não é uma prova fácil porque você já induziu essa desesperança, certo? Nos estudantes. Então é perfeitamente previsível que os estudantes irão mal na terceira prova, independente da dificuldade dela. Chega ao caso, sim, da pessoa nem ir na prova, porque já sabe que vai mal. Já sabe que vai reprovar. Tipo, semestre que vem ela tenta de novo. Então, fui mal na primeira, na segunda, nem vou na prova, porque não vai adiantar mesmo. E isso serve pra qualquer coisa. Para qualquer coisa. Mas como a gente está pensando em termos de educação, a gente por exemplo, uma educação, aprender música. Tá aprendendo música, não consegue sair daquele módulo, daquele método, daquela aprendizagem que ele tá fazendo, tá tentando, consegue tocar determinada nota, e aí ele acaba desistindo por causa disso também. Perfeitamente. Vale para qualquer coisa. A essência é, você tenta, realmente se esforça e falha. Okay. Tá? Então a repetição desse processo, ele é praticamente garantido que vai te levar a essa situação de desesperança. Exceto para um certo grupo de pessoas, como o Thiago, que não tem jeito, certo? O cara se acha perfeito, ele tem uma forma de pensar
certo? Que torna ele imune a isso aí. Eu tive muita sorte. Até agora, acho que pra eu falar um negócio deu muito errado na minha vida, eu acho que eu não tenho isso. Você vê? Tá tudo dando certo por enquanto. Por enquanto, tá? Por enquanto, eu há 24 anos. Muito bem. Você falou que tem alunos que desistem, na verdade, faz a primeira prova, a segunda e nem vão fazer as outras, ou já na primeira desistem, certo? Esse é um aspecto que você pode, assim, conversando com os estudantes, você já pode ver se ele está numa situação de desamparo ou não. Tá? Por exemplo, quando eles fazem comentários autodepreciativos, eu vou mal, eu sou meio burro, isso não dá para mim, não sei o quê. Tá? Isso é uma coisa comum, né? Eu como professor ouço isso o tempo todo dos meus alunos. Esse comentário autodepreciativo é o que você vai basicamente te levar a não fazer as outras provas, a desistir. Tá? Outra coisa é quando o estudante não tem iniciativa própria nenhuma. Tá? Então, ele não faz pergunta, não tenta fazer projeto diferente, se tem a oportunidade de fazer uma Olimpíada, de fazer uma aula extra, não vai. Certo? Então, ele perde essa vontade, certo? De controlar a sua vida. Percebe que ter iniciativa própria é você achar que você tem controle de alguma coisa. Tá? Então, não ter iniciativa é basicamente você dizer que, olha, eu vou fazer o que me mandarem fazer. Tá? Então, por exemplo, a pessoa... Eu já vi muita gente falar de que, eu não consigo aprender matemática. Por exemplo, matemática, que é as matérias que a gente lida. Eu não consigo aprender física. A pessoa, ela já faz essa afirmação, tipo, acreditando que aprender física tá fora do controle dela. Tipo, aprender matemática tá fora do controle dela. Ela fala, eu não consigo. E ela nem tenta. Exatamente. Muitos alunos meus que eu tenho, a teoria da física eles acham lindo. Entendem toda a teoria. Aí fala, beleza, gente, agora vamos usar essa equação aqui. Professor, tem matemática. Aí nisso você já fala, coloca a matemática do meio e já fala, não, professor, aí já é demais. E já nem tenta. Nem tenta entender o que tá acontecendo depois. Essa é a parte interessante. Se perceber, não tenta entender. Mas eu imagino que em algum momento da vida deles, não tem a menor dúvida, eles tentaram. Sim. Certo? É óbvio, porque matemática é uma coisa fascinante para alguém que está começando a ver matemática. Digamos, sem viés, sem dificuldade, sem ter fracassos antes. Certo? É um mundo todo à parte. Tá? Então eu acho que eles tentaram, provavelmente com professores não tão bons quanto o Thiago, quanto o Francisco vai ver, certo? E acharam que basicamente matemática é uma espécie de uma mágica, certo? Você precisa adivinhar o que vai dar, certo? E acabam entrando nessa situação que eles não querem nem ouvir falar. Tá? Esse não ouvir falar é exatamente um reflexo desse desamparo. Tá? De você não aceitar desafios, de você não tentar procurar desafios. Coisas complicadas, difíceis, que tem matemática, você desiste. E por mais que você insiste, muitas vezes a pessoa... Ela acredita tanto que tá fora do controle dela que ela reafirma. Por exemplo, você fala, não, a pessoa, não, mas eu não consigo. Ela fala, não, mas tenta. Não, mas eu não consigo. Não, mas tenta. Tipo, tenta. Mesmo se você errar, não tem problema. Você tentou, tenta. Ela fala, não, mas eu não consigo. Então, assim, ela, por mais que você tente insistir, tente convencer, ela tá tão crente daquilo que ela... Ela não vai conseguir, que ela não é capaz. Que ela não vai nem se propor a tentar. Mas essa é a ideia do desamparo aprendido. Toda a ideia é que você não tente. Então. Porque você corre o risco de conseguir. Então. Só que pra educação, tipo assim, pra gente que é professor, o interessante é que os alunos tentem, né? Que eles consigam superar essas coisas. A situação do desamparo aprendido, será que tem alguma forma dele conseguir superar isso? Conseguir, tipo, se ele tá nessa situação... Tem como ele desaprender o desamparo aprendido? Então, um desamparo desaprendido? Vocês estão rindo, mas o Seligman, ele ficou talvez tão chateado de ter feito aquele experimento com os cachorros na década de 60, onde era normal fazer com cachorros, macacos, essas maldades, que na década de 90 ele acabou escrevendo um livro chamado Otimismo Aprendido. Certo? Que era basicamente... Só errou o termo. Mas existe. Como é que você poderia superar, certo, essa situação de desamparo?
Tá? Mas aí não tem muito jeito, na verdade, certo? O otimismo aprendido dele é basicamente uma terapia cognitiva. Tá? Ou seja, você precisa procurar um psicólogo, certo? E o cara vai te ajudar. E essa terapia cognitiva é muito na direção de você discutir, certo? Argumentar com você mesmo. Quando você diz, eu não consigo, eu não dou para isso, eu sou burro, certo? Você se argumentar e dizer, não, mas espera aí, eu não sou assim. Por exemplo, Francisco, se eu te chamasse de burro, você ia ficar ofendido e dizer, não, eu tirei 10 naquela disciplina, eu tenho um super canal no YouTube bombando. Me dá uma lista de coisas, certo, que mostra que você não é burro. Você subiria na mesa, eu acho assim, ou tira a tamanca, não sei qual é a expressão que vocês usam, sobe na tamanca, algo assim, não sei, e ia me argumentar por que você não é burro. Eu iria contrariar a sua afirmação. Exatamente. Mas quando você, Francisco, falha, erra por alguma razão, e você diz, nossa, eu sou burro, você não usa essas técnicas, né? De dizer, não, peraí, como assim eu sou burro? Não é nada disso. Tá? Então, o que a terapia cognitiva faz, e o que o Seligman está propondo para você entrar nesse otimismo aprendido, é exatamente você passar a desafiar essas atribuições, esses comentários autodepreciativos. Então, você ficar atento quando você faz, e aí a outra parte de você, a consciente, diz, não é assim. Certo? Como se tivesse uma terceira pessoa te ofendendo, te dizendo isso. Tá? Então, é basicamente esse processo. Tá? Então, é delicado, é demorado e talvez a pessoa precise de ajuda. Então, provavelmente um professor na sala vendo essa situação. Eu, por exemplo, sou professor. Vendo a situação com um aluno, talvez você poderia dizer alguma coisa que eu poderia fazer ou simplesmente a ideia é essa? A busca por gente especializada. Se for um caso assim extremo, é realmente buscar ajuda especializada. Ok. Certo? Mas veja, a parte mais fácil para nós é evitar que essa situação ocorra. Sim. Depois que ocorrer é complicado. E também evitar reforçar, né? Inclusive, é claro, vocês já estão fazendo basicamente a associação entre essa noção de desamparo aprendido e depressão. Depressão clínica foi basicamente o que o Seligman viu nos cachorros dele. Tá? Então, e depois que você entra nisso, é um pouquinho complicado. Realmente você precisa de ajuda, certo? Ou de um tempo, certo? Fazendo algumas outras coisas para se recuperar. Mas do ponto de vista, assim, de prevenção, a situação é simples. Do ponto de vista de professor. Tá? Então, você mesmo mencionou que... Não, mas espera aí, mas na educação, a ideia não é fazer a pessoa desistir de tentar. Então. Foi isso que você falou, né? A ideia é que você tente. É porque você estava comentando, mas o interessante é que agora, ele não vai tentar. Fiquei, peraí, não é o interessante. Mas esse é o interessante. Não é esse o interessante pra gente. Pra gente não, então. certo? Mas do ponto de vista de controle, de você ter o controle de pessoas, de animais, etc., o objetivo é exatamente que a pessoa não tente. Tá? Pensando no cara perverso. Falando sobre o efeito psicológico. Efeito psicológico. Mas agora a questão não, vamos supor que a gente tem que evitar isso de todas as formas. Tá? Então você tem que mudar um pouquinho só o esquema de ensino. O primeiro ponto importante, e aí é curioso, porque a resposta para isso, ela é dada por uma escola de psicologia chamada comportamentalismo, que o pessoal não gosta muito, e na verdade, quando o Seligman fez o experimento com os cachorros, ele estava desenvolvendo trabalhos nessa linha, que é o seguinte, bom, eu realmente quero ensinar alguma coisa para o meu aluno? Você falou em equação de segundo grau, né? Eu acho nisso. Eu realmente quero ensinar a equação de segundo grau para os alunos? Quero? Não. Bom, eu acho que isso é importante, muito bem. Então, a forma realmente de ensinar, e esse é o teu objetivo, é você ensina do jeito que você está acostumado, certo? Aí o aluno faz a prova. O aluno vai mal, certo? Significa que ele não aprendeu. O objetivo da prova é avaliação, não é? Então, o que você faz? Volta atrás, certo? Ensina... Tomando como base que o aluno estudou, coisa e tal. Isso, claro. Estou imaginando que a ideia, como eu falei, é evitar que ele deixe de tentar. Então, estou imaginando que ele estudou.
Aliás, Thiago, isso é uma das coisas que a gente precisa ter como hipótese, certo? Se o aluno não estuda, se o aluno não tem interesse naquilo, esquece, porque Não, ele vamos nunca... pensar que o aluno estuda minimamente. Minimamente, ele Ok. nunca vai aprender aquilo e você Sim. pode fazer o que você quiser, certo? Não tem jeito, certo? Mas vamos lembrar que ele realmente está interessado, estudou e falhou. Uhum. Mas se o objetivo do professor é ensinar, então a ideia não é dar uma nota baixa e seguir adiante. Sim. Aí você vai ter que voltar para aquele aluno ou para metade da turma e ensinar de novo, ver os pontos que não ficaram claros, né? E aí aplicar a prova de novo. Não a mesma prova, mas a prova com o mesmo conteúdo. Você percebe que não é uma questão de a prova como uma medida absoluta de uma barra que você passou ou não passou, e se você foi mal, aquela nota é a tua e acabou? Uhum. Não. Você foi mal, significa que você não entendeu. Você não aprendeu o que tinha que ter aprendido. Então, volta de novo. Certo? E faz a prova de novo. Pensando no contexto de aprendizagem, acho que esse é o mundo ideal. Não, É ideal. isso que deve ser feito. Esse é o único mundo. É. Certo? Esse é o esquema, basicamente, que os comportamentalistas, Skinner, por exemplo, usa para treinar animais a fazer coisas absolutamente complexas, como, por exemplo, jogar ping-pong, 2 papagaios jogando ping-pong, várias coisas assim. Você consegue, de fato, ensiná-los nesse processo de que, quando ele falha, você repete. Simplesmente volta a ensinar coisas que ele sabia, que ele aprendeu, certo? Então você reforça o que ele aprendeu e aumenta um pouquinho a dificuldade. Coloca um elemento novo que ele precisa aprender. E vai testando, até ele chegar onde ele quer. Então, você vê a prova não como uma coisa arbitrária. A prova faz parte do processo de aprendizado. Uhum. Do jeito que a gente faz, a gente diz que não, a prova é avaliação, se você aprendeu, boa, se você não aprendeu, já era, porque agora vem a outra prova, certo? Uhum. E assim por diante. Tá? Então, se você de fato pensa que o objetivo da escola é ensinar alguma coisa, e enquanto você não ensinar aquilo, você não cumpriu o objetivo, você como professor e você como escola, tá? A única solução é você sempre voltar, certo? E não prosseguir enquanto você não garantir que ele não aprendeu aquilo. Então não tem sentido você reprovar o aluno nesse aspecto. Com isso você resolve o problema do desamparo. É isso que eu ia falar. Isso aí tudo pra não ter o desamparo aprendido nos alunos. Certo? E aí, de fato, não existe fracasso nesse aspecto. Uhum. Tá? Ou seja, se ele se esforça, você tem que fazer as provas no nível do esforço dele, aumentando gradualmente. Basicamente você tá mostrando pro aluno, se você estudar, você vai conseguir. Opa, não conseguiu aqui? Vamos voltar, vamos refazer. Mas aí você não tá deixando tudo por conta do aluno. Isso, Você tá pegando na mão dele e voltando tudo junto. E a nota daquela prova, a primeira prova, não é uma coisa absoluta. Ele pode refazer aquela prova 3, 4 vezes. Uhum. Ah, mas isso dá muito trabalho, isso é impossível. Bom, você quer ou não quer ensinar Nossa. aquela matéria X? Se você disser que você quer, então você vai ter que fazer isso. Certo? Se você quer saber se os alunos têm capacidade mental, certo, para aprender aquilo, aí tudo bem. Certo? Aí eu jogo, coloco a barra naquele nível e os que passarem, quem não ficou, não estou preocupado, que eu só quero saber se você tem capacidade mental, inteligente, suficiente para ser aprovado. Tá? Mas se você quer ensinar, aí muda todo o esquema. Caramba. E você resolve a questão do aprendizado, do desamparo. Eu vou começar Aprendido. a repensar nas minhas aulas. Cara, isso aqui é... É muito curioso, certo? Quer dizer, eu mencionei que essa ideia, que é totalmente racional e lógica, não é? Uhum. Certo? Primeiro, você tem que fazer um aumento gradual, incremental da dificuldade das coisas que estão, para poder voltar atrás e saber, olha, esse aluno sabia. Certo? Então, vamos fazer perguntas sobre o que ele sabia. Por quê? Para aumentar um pouquinho a autoestima dele, certo? E aí Começar você... a responder, saber o que tá Isso, falando. então você Opa, volta... sei disso. Então isso é essencial. No momento que você perde a autoestima dele, aí Acabou. corre o risco dele de fato desistir. E aí você perdeu o jogo, porque você era pago para ensinar aquela coisa. Não é verdade? Não foi o aluno que perdeu, foi você que perdeu. Nossa, mas o problema é que para fazer isso você precisa ter tempo. Ter tempo, não precisa seguir um cronograma de conteúdos. Então,
fazer um negócio desse é a perfeição, é o que acho que todo professor gostaria de fazer, ter a tranquilidade de poder trabalhar desse jeito com o seu aluno. Mas pensando assim, na realidade que a gente vive hoje em dia, tanto no ensino, todo no ensino básico, pensando na escola particular, na escola privada, na escola pública, acho que é difícil. Pensando nos 30, 40 alunos que você tem na sala, e eu entendo que fazer isso. A pessoa que propôs isso, que foi o Skinner, certo? Ele achou uma solução para esse problema. Ela nunca vingou, certo? Mas talvez ela vingue agora mais modernamente. Nunca vingou ainda. Ele criou máquinas de ensinar. Ele entendia que o professor não é muito culpado, tem 50 alunos, ele não pode dar atenção para um aluno particular, refazer a prova 10 vezes, etc. Então ele criou uma máquina de ensinar. Certo? Verdade, é uma máquina, certo? Você tem testes, você faz as questões, responde as questões, e aí quando você começa a errar, certo? A máquina volta o nível das questões, certo? Começa a te dar questões mais fáceis que você sabia, certo? Você começa a acertar, e aí ela começa gradualmente a colocar questões um pouquinho mais complicadas. Tá? Ou seja, ele entendeu que numa sala de aula com 50 alunos, certo? Você não consegue fazer esse tipo de coisa. Então você precisaria usar tecnologia. A tecnologia dele era incrível, era da década de 50, então as máquinas são analógicas. Então a gente se pergunta se hoje, em princípio, você poderia fazer isso com as nossas tecnologias digitais. Um simples programa que seleciona... Já foi selecionado o nível de questões. Difícil, mediano e fácil. Acho que dá pra fazer facilmente isso. Dependendo de quantas questões o aluno acerta, ele prossegue. Dependendo de quantas questões ele erra, ele volta, com questões diferentes, claro. Então, toda essa parte de comportamentalismo na educação, ele é muito honesto nessa questão, certo? Ele diz, olha, você realmente acha que é importante o aluno saber isso? Você quer ensinar isso? É isso mesmo? Você tem certeza? Tenho. Então, ele te dá a técnica, que é basicamente esse processo, certo? De gradual, com reforços a cada sucesso, certo? Para você conseguir. O processo seria, tipo, ir tentando, falhou, voltar, estudar de novo, tentar de novo e ficar repetindo até conseguir. Exatamente, até conseguir. E só depois que você conseguiu, depois que não, peraí, então você atingiu o que eu acho, aprendeu o que tinha que aprender. Certo? Agora, passamos para o próximo nível. Certo? Então você não acumula fracasso, que é o que acontece, na verdade. Você não aprendeu a primeira parte da matéria, mas aí já entra a segunda parte. Que também você não aprendeu. E a segunda porque parte depende um pouco da primeira. Nossa. Sim. Ou seja, na verdade, o processo todo, você diz que mas é impossível fazer isso, mas a verdade é que se você não fizer isso, tudo é um jogo de cena. Porque no fundo você sabe que você está ensinando para os 20% que de fato conseguiram aprender a primeira parte, a segunda e a terceira. Sim. Tá? O resto é um grande jogo de cena. Você já perdeu aquele pessoal na primeira parte e a gente está seguindo adiante só... O senhor tá lá fingindo que ensina, os alunos fingem que aprende. E aí... É isso. Uma grande tristeza pedagógica. Nossa. Uma coisa que acontece comigo, assim, eu não tenho autoestima do Thiago, acho que ninguém tem autoestima do Thiago, mas essa questão de me acreditar que eu sou incapaz não acontece comigo, porque eu tenho uma mentalidade que eu acho, na verdade, eu acredito que eu consigo aprender qualquer coisa que eu quiser, desde que eu dedique tempo e tenha interesse naquilo. Então, por exemplo, as coisas que eu tenho dificuldade, que, não tô conseguindo aprender isso, não é que eu acho que eu não consigo aprender. Eu sei que eu consigo. Se eu tentar, se eu me dedicar e se eu tiver interesse, mas não tenho interesse. É uma ótima autoestima isso pra mim. Pra mim isso é autoestima. Não, mas não que nem a sua. Mas tipo assim, por exemplo, sei lá. Algo que eu considero difícil. Programação, por exemplo. Eu nunca fui atrás de aprender porque eu não tenho interesse no momento em aprender. Eu não tô afim de aprender programação, mas eu tenho certeza que se eu tiver afim e me dedicar pra isso, eu consigo. Desculpa aí, Desculpa aí. Programa aí o negócio, então. Não, eu não sei programar agora. Mas eu acho que se eu me dedicar e tiver verdadeiramente interessado, eu consigo. Eu acho que esse devia ser o pensamento de qualquer pessoa, qualquer aluno.
Aí, É tipo, isso. quando tem algo que eu não consigo, às vezes eu só não tô interessado. Eu não tô afim de aprender isso, então eu não tô afim de me dedicar. Francisco, curiosamente, isso que você está descrevendo é um conceito extremamente importante em psicologia e ele é chamado de autoeficácia. Foi descoberto por um psicólogo, Albert Bandura, certo? Pra tudo que a gente fala, existe um termo Que da hora. específico. Mas é muito interessante porque a forma como você descreveu, certo? Você está, de fato, se descrevendo como uma pessoa com uma altíssima autoeficácia. A autoeficácia é basicamente o seguinte, praticamente nas palavras do Bandura, certo? É o quanto você acredita que você consegue realizar uma tarefa. Mesmo que você não tenha os instrumentos, não tenha o conhecimento para realizar aquilo. Simplesmente o quanto você confia, acredita e tem fé que você consegue. Se você se esforçar. Tá? Entendeu? Você mesmo diz que eu não sei nada de computação, etc. Mas se eu me interessasse, se eu quisesse, certo? Eu conseguiria programar no nível que é necessário. Tá? Ou seja, embora você não tenha o conhecimento, certo? Você tem essa autoeficácia em computação exata que te diz, olha, eu acredito em mim. Tá? Isso é muito legal, certo? Porque, por exemplo, tem uma frase do Henry Ford. Ford é o cara do carrinho forte que vocês estão acostumados, né? Em que ele dizia, não, do Fordismo. Fordismo é uma coisa negativa, né? Já colocou algo negativo. Em que ele dizia que, olha, não importa se você acha que você consegue ou não. Em geral, você está certo. Significa o seguinte, se você acha que você consegue, provavelmente você está certo, você consegue. Se você acha que você não consegue, provavelmente você está certo, você não consegue. Cara, isso resume toda a conversa do podcast. Pô, que da hora. Então é realmente interessante. Então essa coisa que as pessoas têm intrinsecamente, que o Bandura chamou de autoeficácia, tá? E a autoeficácia depende. Você parece ter uma autoeficácia geral em coisas exatas. Você diz que me dá um problema de matemática que eu não sei, eventualmente, se eu me interessar e pesquisar, eu resolvo. Então, o que acontece comigo é assim, tipo, resumidamente, eu não falo, tipo, eu não consigo isso. Eu falo, tipo, eu não tô interessado nisso. Sabe? Não é que eu não consigo. Se eu quiser, eu consigo, eu só não tô interessado. Você não consegue agora. Naquele momento, você não consegue. Então, se eu quiser, eu consigo, eu só não tô afim. Eu só não quero. Mas isso me lembra um outro fenômeno muito interessante em psicologia que se chama dissonância cognitiva. Ah, meu Deus do céu. Você lembra da história da raposa e das uvas? Certo? Que a raposa tenta, certo? Ou não tenta, ou olha lá e tenta a uva, eventualmente ela desiste, certo? E diz assim, mas essas uvas estavam amargas mesmo. Então, percebe o que você está dizendo? Feliz, eu achava que eu tinha uma grande autoeficácia. Então, as duas coisas, mas às vezes... Dissonância cognitiva. A ideia de você dizer que, eu não me dou bem nisso, não sei o que é, porque eu não tenho interesse. Tá? Então, é só uma desculpa. Mas eu sei que se eu quiser, eu consigo. É só uma desculpa pra não tentar. Se você acreditar mesmo nisso, essa autoeficácia, isso é ótimo. Significa que provavelmente você consegue. Se for forte te contratando, ele vai dizer, olha, Francisco, você toca essa minha empresa aqui na Amazônia, certo? E aí eu falei, não sabe nada de borracha. Tá, estamos aí. Ele te contrata, certo? Basicamente é o tipo de pessoa que sabe, se você acredita em você mesmo, provavelmente você está certo e eu vou investir. Legal isso, né? Isso é bom. Mas existe o outro lado que é aquilo, dizer, eu fui mal, eu não me interesso por isso, porque... Não, eu fui mal, sabe? Porque eu não me interesso. Aí é uma racionalização. Aí pode ser uma racionalização. Certo? No fundo, você está justificando por que você não seguiu aquele caminho, certo? Dizendo que não tenho interesse, essas coisas. Então, essa é dissonância cognitiva. Tá? Que louco. Ou seja, praticamente, e como tem que ser, na verdade, né? Todos os nossos comportamentos, nossos pensamentos, eles são bem descritos pela psicologia, né? Tem fenômenos clássicos descrevendo... Pra tudo que você faz, tem um fenômeno com nome esquisito. E alguém famoso atrás. E alguém famoso atrás. Passou aqui por desamparo aprendido, dissonância cognitiva, qual que foi o outro? Autoeficácia. Autoeficácia? Nossa, foi profundo esse podcast.
O negócio aqui está em alto nível. É nível USP. É. Então é isso aí, professor. Foi muito interessante tudo que você compartilhou aqui com a gente. Eu aprendi e relembrei muita coisa. Isso que eu ia falar. Foi absurdo. Tanto de coisa começou a vir na minha cabeça. Nossa! Você começou a falar, eu falo, opa, eu lembro disso daí. É, O negócio então. do elefante. Na hora, assim que você começou a falar, eu costumo começar essa aula com a foto de um elefante preso. Falei, já sei. Já sabia, já veio na minha cabeça a resposta. E, eu achei muito legal a conversa. Agradeço imensamente a sua participação. E se alguém que tá ouvindo quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, saber mais, tem alguma página, algum lugar que você divulga? Algum trabalho seu, alguma página sua? Ah, Francisco, a melhor forma é fazer um Google com meu nome, certo? Aí ele vai cair nas várias bases de dados, ou a base do CNPq do Lattes, ou a base do Google Acadêmico. Olha o nível de importância. É só colocar o nome dele no Google que aparece as coisas. Procura lá, José Fernando Fontanari no Lattes. Então, de fato, eu não tenho assim uma página pessoal onde eu possa fazer propaganda, etc. Mas tem essas bases de dados convencionais do governo, para quem eu trabalho, diga-se de passagem, né? Todos nós da USP trabalhamos. Beijo, governo. Então você consegue essas informações lá, tranquilamente. Perfeito. Se alguém quiser conhecer sobre alguma pesquisa que você faz, alguma coisa assim, tem o tema. Alguma forma de... Talvez. Alguma forma de buscar? Bom, a melhor solução, nesse caso, que é o que vários alunos fazem, na verdade, né? Uma vez que eles, assim, identificam alguma coisa interessante que eu fiz na internet, olhando algum artigo, uma entrevista, etc., o pessoal me escreve, certo? Então, eles mandam um e-mail, certo? Então, o meu e-mail está fácil de ser acessado, estão na internet também. Ou na própria página do Instituto de Física de São Carlos, tem lá, a gente tem um parágrafo descrevendo cada professor, e lá tem o link para contato também. Perfeito. Legal. Eu posso colocar o seu e-mail na descrição desse podcast? Isso, perfeito. Perfeito. Então, qualquer coisa, escreve e a gente responde. Excelente. Então é isso aí, professor. Muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Vida de Estudante. E agora... Acabou o café! Acabou o café! Acabou o café! Acabou o café!